E aí, rapaziada, boa tarde. Tá aí com um prato de comida na mão assistindo a aula, né? Eu tô vendo daqui, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Felipe, né, em geografia, Phil, vulgarmente conhecido como tal, trazendo mais uma vez questões da UERJ. Estamos falando, se eu não estou enganado, como eu disse pela manhã, de aulas não, né? De questões do mais recente exame da UERJ, de 2019, é o vestibular de acesso 2020, né? E aí já dá pra gente até dar uma balizada aí sobre coisas que podem vir a ser cobradas, né? Questões bastante interessantes, então, vamos dizer que está um pouco voltado hoje para a geopolítica e questões urbanas, né? Que isso, professor, sempre assim, mas esse é o mote principal da UERJ, né? Acabar cobrando mais esse tipo de questão. Mas vamos lá, vamos né? Parar de falar muito e vamos ao que interessa de verdade. Show! Primeira questão, um mundo de muros, as barreiras que nos dividem. Oh, maneiro! Nome de série, de filme de época, tipo Orgulho e Preconceito. Livro de época. E aí, vamos lá. Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos para 70 hoje. Alguns separam fronteiras, outros dividem a mesma população. Alguns freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. Parabéns, emocionado, poema no bagulho. E aí, tá bom, a gente tem aqui dois principais mapas. Aqui a gente tem melhor Coreia e Coreia do K-pop, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Existe uma barreira entre os dois, existe uma fronteira, inclusive tem um vídeo muito maneiro, que aí provavelmente tem em formato de reportagem explicando melhor, o dia que os presidentes eles passaram, cada um, o seu lado da fronteira. Foi uma coisa que aconteceu ano passado, se eu não estou enganado, e foi uma parada que não acontecia há muito tempo, né? Aqui no mapa 2 a gente tem várias divisórias, né? Na Ucrânia, na Lituânia, na Estônia, na Noruega, na França, na Grécia, na Turquia, ou seja, vários muros dividindo países. E aqui, nesse primeiro mapa aqui, o contexto ainda faz algum sentido maior. Por quê? Não sei se vocês estão ligados, mas Coreia do Norte e Coreia do Sul vivem em estado de guerra. Ou seja, eles estão preparados para o bagulho ficar doido a qualquer momento. Então, eles vão dividir. Então, existe, né, entre aspas, algum sentido nessa divisória aí entre a Coreia do Kim Jong-un e Coreia do Keong-sun, né? Aliás, Kim Jong-un tá vivo, tá, gente? Não fale besteira na internet, não. E aí, beleza. Tem ali a divisória militar. Agora, nesse segundo contexto aí, quando a gente vai parar para pensar num contexto de união, repito, união. União é a galera junta. Num contexto de União Europeia, num contexto de interdependência muito grande entre as diversas economias aqui, e sim, economias do leste europeu importam para a Europa Ocidental. Tá? A gente não pode esquecer, por exemplo, da mãe Rússia. Mãe Rússia está aí para poder fazer maior diferença na questão econômica no mundo, né? A ponto de estar dentro do bloco do BRICS, né? Então, a gente tem esses dois mapas aí mais ou menos contextualizados. E aí, vamos lá. Os objetivos para a construção das barreiras físicas apresentadas no mapa 1 e 2 são, respectivamente, de novo, formato de questão da UERJ. Se é respectivamente, não pode dar a característica do 1 na primeira parte e a do 2 na segunda. É no 1 na primeira e do 2 na segunda.
beleza? Ai, professor, mas fica até chato você ficar repetindo esse tipo de coisa. Mas aí chega na prova e erra, vai falar, pô, ninguém falou nada. Então, tá avisado, né, para ninguém ir enganado. E aí, quais os objetivos da construção dessas barreiras? Pô, só das coisas que eu comentei aqui a gente já consegue entender, mais ou menos, né? É estratégia militar e política demográfica? É rivalidade étnica e polarização ideológica? É o antagonismo comercial e a restrição religiosa? Ou é o isolamento econômico e a segurança ambiental? Vamos lá, quadro na tela, show me. Não deu certo? Mentira, tem que apertar o botão. É letra A, estratégia militar e política demográfica. Vamos lá, vamos voltar aqui no quadro. Estratégia militar, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em estado de guerra. E mais do que isso, essa divisão entre esses dois países, ela demarca um apoio de regime. Como assim apoio de regime? A divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, além dessa questão militar que a gente está falando, ela marca a diferenciação de regimes políticos entre os dois países. Coreia do Norte, comunista, né? Comunistona, comunista até os ossos. E Coreia do Sul, mais capitalista, né? Ninguém morreu de coronavírus na Coreia do Norte. E existe uma possibilidade que isso seja até verdade, né? Coreia do Norte tem aquele ideia de é o país mais fechado do mundo e não sei o que lá. Tem uns amigos meus que já foram para a Coreia do Norte. Sim, tipo assim, o que os caras contam é uma parada totalmente diferente do que a mídia busca passar sobre a Coreia do Norte, né? A mídia mostra que é um país muito curioso, não sei o que, muito fechado, regime muito cruel. Então, faz o seguinte, busque sempre diversas fontes, vejam o que o pessoal da Sputnik está falando, da Vox, da Deutsche Welle, de várias outras agências. Procure agências de notícia internacionais, né? Para a gente parar de ficar nesse negócio de Globo, Folha, UOL, né? Vamos procurar outras fontes para a gente poder formar nossa opinião e dizer o que a gente acha sobre a Coreia do Norte, né? Coreia do Sul, inclusive o maluco lá do Choque de Cultura falou de Coreia do Norte no Twitter e caiu de pau em cima dele. Mas é importante, né? Vamos estudar a Coreia do Norte para saber do que a gente está falando. Então essa divisão ela é militar e política, tá bom? Não tem como a gente falar sobre outra coisa. Agora, essas outras barreiras que a gente vê no mapa 2, eles estão relacionados a questões demográficas. Por quê? Se a gente for ver alguns desses países envolvidos nessas barreiras, a gente vai ter duas questões. A primeira é a questão própria dos refugiados que chegam na Europa desde o estouro da guerra na Líbia, lá desde 2017 mais ou menos, né? A parada fica doida, o bagulho fica doido na Líbia desde 2013. Mas a gente só lembrou em 2017, né? Eu me lembro, estava dando aula no Educarte Queimados, bons tempos. E aí, o bagulho estourou nessa época e a galera veio para a Europa, né? Tem uma questão aqui que a gente vai falar também sobre isso, que é até meio triste. Então, e aí a gente vai ter essa questão das barreiras por causa das chegadas de imigrantes, principalmente do Oriente Médio, para a região europeia, e também a gente vai ter a questão das minorias de cada um dos países, né? Por exemplo, a própria Turquia vai ter alguma resistência não, né? Um genocídio, vamos falar a palavra certa, né? Contra as suas minorias, e isso vai fazer com que muitos deles queiram migrar para outros países. Então, essa questão das barreiras ela vai estar muito relacionada também a essas duas questões populacionais. A questão geral dos refugiados do Oriente Médio na Europa e a questão das minorias locais que também preferem transitar, né? Preferem sair da sua região e ir para outra região em busca de condições mais seguras de vida, né? Então, pra gente, letra A, ok? Show de bola! Eu terminei de assistir Peaky Blinders ontem e minha vida ficou vazia. Mentira. Vamos lá.
Vamos lá nessa questão. No Morro do Castelo, houve sempre cochichos suspeitos nos quais o estribilho soa consistente. Precisamos arrasar o Morro do Castelo. Percebe que virou negócio, que o verdadeiro tesouro oculto em suas entranhas não é a imagem de ouro maciço de Santo Inácio, e sim o Panamá do arrasamento. Os homens de hoje são negocistas sem alma, querem dinheiro para obtê-lo, venderão tudo, venderiam até a alma se a tivessem. Como pode ele, pois, resistir à maré se suas credenciais, velhice, beleza, pitoresco, historicidade, não são valores de cotação na bolsa? Oi, tirou onda. Tipo, Monteiro Lobato tem uns papos aí meio bagulho doido aí, mas aqui ele escreveu uma coisa bonita até, né? É aquilo, ficar assim na corda bamba do que achar. Mas é um texto que faz todo sentido sobre a questão da destruição do Morro do Castelo. Essa imagem aqui do Augusto Malta, que por mais que você que gosta de história e geografia do Rio de Janeiro, busque Augusto Malta. Por mais que ele seja um fotógrafo oficial das grandes demolições, o trabalho dele é de extrema importância para a gente reconhecer a mudança das formas urbanas no Rio de Janeiro, capital, né? E a gente teve demolição no Morro do Castelo. Aqui no topo a igreja de São Sebastião, né? E aí a gente tem que se ligar que a grande ideia por trás do Morro do Castelo tem vários outros fatores envolvidos, mas eu prefiro falar da questão primeiro, que aí depois a gente volta, ok? De acordo com a crítica de Monteiro Lobato, transcrita acima, o arrasamento do Morro do Castelo expressou a seguinte perspectiva de intervenção urbana. É a remoção da população pobre? É o saneamento de áreas degradadas? É a desqualificação do passado colonial? Ou é a modernização do transporte público? Vamos lá. Segundo o nosso gabarito, segundo a resposta mais correta para isso, a gente está tendo como gabarito a letra C, né? Desqualificação do passado colonial. Mas vamos lá. A gente pode criticar na questão da remoção do Morro do Castelo a remoção de população pobre? Com certeza. A gente pode criticar na questão com a modernização do transporte público? Com certeza. Né? A questão de saneamento de áreas degradadas ela não vai fazer muito sentido, porque você destruir o Morro do Castelo, você não está saneando a área, você está removendo a área. Então, é uma parada mais profunda se a gente for parar para pensar. Só que aí, quando a gente pensa no texto, a gente procura que não está se falando de população pobre, não está se falando de questões de transporte. Por mais que houvessem interesses em remoção da população pobre das áreas centrais, por mais que a esplanada do Morro do Castelo abra uma nova possibilidade de meios de transporte no município do Rio, como o texto não faz referência a esses valores, a gente tem que considerar a questão da desqualificação do passado colonial, principalmente por causa das últimas frases. As credenciais, ou seja, aquilo que mostra quem o Morro do Castelo é a velhice, é a beleza, é o ar pitoresco, é a historicidade. Então, a questão principal, segundo a crítica do Monteiro Lobato nesse texto, é a questão da desqualificação do passado colonial. Eu tenho certeza que muita gente deve ter entrado com um recurso, mas as pessoas não se ligaram que segundo o texto, existe a possibilidade de dizer que foi remoção da população pobre? Com certeza. Inclusive, na minha opinião, como geógrafo, está mais relacionado à remoção da população pobre do que com o desrespeito pelo passado colonial. Entende? Então, porque, tipo assim, várias cidades do Brasil que têm pontos de interesse histórico não tiveram população removida, né? Ou melhor, não tiveram seu ponto de interesse histórico destruído por causa de planejamento urbano.
Mas qual é a questão desses locais? É que nesses locais não existia população a ser removida. Por exemplo, áreas como o próprio Marco Zero de Recife, tem outro aqui que agora eu esqueci. O próprio, e aí já não está tão relacionado a questões muito profundas, mas o próprio bairro da Passagem, em Cabo Frio, não sei se eu já falei para vocês, é a quinta localidade mais antiga do Brasil. E se você for ver lá, tu tem algumas áreas de época preservadas. Então não está relacionado somente a valor histórico. A questão do Morro do Castelo em si estava muito relacionado a uma população pobre que estava favelizando a área, né? E aí a ideia em 22 de se mostrar um Rio de Janeiro capital moderna, porque aqui o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Não podia uma capital moderna ter uma população favelizada bem no seu centro, né? Então, a tendência de explicar a derrubada do Morro do Castelo por fatores de remoção popular, para mim, é mais forte do que a questão histórica. Mas, segundo o texto, como é o que cobra na prova, é a análise do texto, a gente responde contrariado, que é a letra C. Beleza? E aí, vamos lá. Maneiro, né, esse mapa aqui. Aqui a gente tem dois mapas. Um da teoria dos lugares centrais e o outro das cidades globais. Cada um desses mapas mostra como os diferentes espaços estão interligados numa coisa que a gente chama na geografia de redes, ok? O que são redes? São esses ambientes, são esses processos de troca de fluxos de informações e objetos entre os diferentes espaços, né? Onde existem vínculos de diferentes maneiras, vínculos técnicos, vínculos financeiros, vínculos culturais. Então a gente chama de rede, essa forma de ligação entre espaços através desses fluxos, ok? Essa primeira parte aqui fala sobre a teoria dos lugares centrais e mostra como esses lugares mais centrais na Alemanha, porque isso aqui é a prova da UERJ não mostra, mas eu sei que, é a minha área de estudo, né, cara? Eu já vi esse mapa aqui pelo menos umas 35 vezes, né? Esse mapa aqui ele mostra as principais localidades na Alemanha e como elas vão estar ligadas a outras localidades. Cada um desses círculos aqui, ele mostra a área de influência dessa centralidade principal e não vai dar para ver por causa da resolução, mas tem vários outros pontinhos aqui que representam outras centralidades menores, né? Se a gente for ver os grandes pontos, tem algumas cidades conhecidas até hoje. Zurique, Munique, Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt, né? Todas cidades conhecidas e até hoje representam centralidade dentro do espaço alemão. Aqui nesse outro mapa a gente tem os fluxos relacionados às cidades globais. Caraca, volta papai, isso, lindo. Então cada uma dessas bolinhas vermelhas que a gente vê, elas representam as principais cidades globais. E olha só que curioso, nós temos uma bolinha aqui no Brasil. Que bolinha é essa? São Paulo. E aí, as bolinhas vermelhas, elas são as cidades globais. As bolinhas azuis são cidades que não estão dentro do complexo jogo das cidades globais, mas tem uma importância nacional. Aqui, por exemplo, a gente tem uma bolinha que é o estado do Rio de Janeiro, né? Que não é uma cidade de importância global, ampla, igual Nova York, Tóquio, São Paulo, mas tem a sua importância global também, né? E aí essas linhas são as diferentes ligações que vão se estabelecer entre essas cidades e outros lugares do mundo, né? Essas ligações podem ser econômicas, culturais, populacionais, de tecnologia. Então, mesma proposta que a gente tem nesse primeiro mapa, a gente tem nesse segundo. E aí a questão pergunta o seguinte para a gente. Primeira imagem acima ilustra a teoria dos lugares centrais elaboradas com base em estudos sobre a rede de cidades do sul da Alemanha. E aí, falou uma parada que eu já tinha falado. Só que ele não citou quem foi que fez, foi o Kristallner, né? 1930.
Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamentos das cidades globais do final do século XX. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Ou seja, o que a questão está pedindo? Comparar os dois mapas, identificar qual é a mudança entre as duas formas que a gente viu aqui sobre as redes urbanas. O que mudou de 1930 aqui para o final do século XX? Foram as escalas espaciais. Calma. Foi a escala espacial das interações econômicas? Foi a valorização social das identidades culturais? Foi a estrutura funcional das hierarquias políticas? Ou foi a organização territorial das entidades governamentais? Rapaziada, nenhuma dessas questões faz sentido a não ser a da letra A, que é a escala espacial das interações econômicas. Vamos lá mudar. Voltar lá na imagem para a gente analisar. O que muda de uma aula para outra? E aí, cartografia 101, né? Cartografia lá do começão. É a escala. Enquanto a gente nesse mapa aqui está vendo, sendo representado uma parte de um país, né? Nessa outra aqui a gente está vendo o mundo todo. A primeira forma de análise ela vai dar conta de uma realidade mais local, ou seja, relações entre cidades, relações entre municípios, relações entre lugares centrais e lugares periféricos. Agora, na segunda forma da teoria, a gente vai ter uma passagem a um outro nível de relação, que é uma relação entre cidades diferentes espalhadas pelo globo. E isso vai ser um salto teórico tanto para a geografia quanto para a análise geral de todas as outras ciências. E aí, o que vai mudar de um para o outro, só você olhando você já consegue perceber, se você estiver ligado nessas questões. É a escala dos mapas. Se você quiser analisar o fator político, você pode analisar também. De 1930 até o final do século XX. Eu jogo até um pouco mais para frente, né? Até aí, dentro do século, anos 30, anos 80, anos 90, você vai ver que com a passagem do tempo, a forma de relação entre os lugares ela muda. Então, num momento onde a gente não tinha tecnologias, onde não tinha os bens, não existiam os serviços globais, não existia processo de terceirização da produção, né? Os fluxos eles ficavam mais restritos nos países, nos estados. Agora, com essa nova lógica que a globalização traz para a gente, de ligar vários lugares diferentes no mundo através da informação e através até da própria evolução dos meios de transporte, a gente tem uma ampliação da escala da criação das redes. Nesse momento aqui, a gente pode falar sobre redes urbanas. Agora, quando a gente vem para essa outra etapa do desenvolvimento das teorias da centralidade do mundo, aqui a gente está falando sobre redes planetárias, que é um termo que vai ser usado por vários autores da geografia, como o próprio Milton Santos e o Rogério Reisbach também. Os dois são muito citados na prova do UERJ. O Milton por ser uma grande referência, né, da geografia, e o Reisbach também por ser referência, né? Não vamos falar mal do cara. Mas também por uma aproximação muito grande da geografia carioca, né? Vamos lá. Os arrependidos do Brexit. O britânico Will Seco, é isso mesmo, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, no plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos identificados pela hashtag Regret, que é a combinação de Brexit e Regret, que significa arrependimento. São leitores que se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da União Europeia. Principalmente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano europeu e mundial sem ter de submeter a burocracia de uma entidade supranacional. Cara, esse texto... essa questão é muito engraçada. Eu me lembro que eu estava dando aula na véspera da UERJ
do ano passado, e algum aluno falou, pô, professor, a parada do Brexit está muito recente, né? Eu falei, pô, mas vai cair, mano. Pelo menos uma questão, dito e feito, né? Outra parada que eu sempre confundia era esse termo, eu chamava de Regrexit, que também tem esse termo, né? Mas era Regret, sei lá. Enfim, aqui do outro lado a gente tem um painel de um dos artistas que eu mais gosto, Banksy, né? Na cidade britânica de Dover, onde chegaram os navios que cruzam o Canal da Mancha provenientes da França, né? Basicamente representando essa ideia de saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aí ainda vai dar muito pano para manga, vai acontecer muita doideira ainda, e vamos para a questão que é o que importa. No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão. São as ameaças à defesa do território? São as restrições à circulação de riqueza? São as limitações à autonomia do governo? Ou são riscos à continuidade da democracia? Para a gente, né, e segundo as coisas que a gente pode analisar sobre o que o texto deixa assim visível, nosso gabarito vai ser letra B, né? Restrições à circulação de riqueza. Vamos lá. Dados que talvez vocês não estejam ligados sobre o Brexit, ou melhor, sobre a relação entre Reino Unido e União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia, ela vai prejudicar as duas pontas. Por quê? Primeira coisa, como que ela pode prejudicar a União Europeia? A Inglaterra, sozinha, já é a maior produtora de remédios da União Europeia dentro do conjunto que a gente possa medir isso. Então, você quebrar, né, que esse foi o principal motivo que levou à saída do Reino Unido, quebrar esses acordos de cooperação, né, entre países da União, você começa a dificultar a entrada, ou melhor, a saída desses medicamentos do Reino Unido para países da União Europeia. O que isso pode se reverter? No aumento de preços, na questão de desabastecimento de certos medicamentos de uso hospitalar que são feitos principalmente na Inglaterra, pode prejudicar de uma forma geral países da União Europeia. Só que a gente esquece que, além disso, a gente não tem só problemas que a União Europeia sofre. O Reino Unido também vai sofrer com essa saída da União Europeia. Cara, eu fico pensando, por que os caras fizeram isso, né? Foi só para economizar aí uns 10 bilhões de dólares ao ano. Dólar não, euro, né? É um dinheiro considerável? Mas os problemas provenientes dessa saída são maiores, fazem perder mais dinheiro. A União Europeia, ela vai ser a principal fornecedora de produtos alimentícios para a Inglaterra. Para a Inglaterra não, para o Reino Unido como um todo. Porque a gente esquece de lembrar que a região do Reino Unido não é uma área continental, é uma ilha. E aí a gente tem que sempre lembrar disso. Que, cultivo insular, né, que é cultivo feito em ilhas, ele é dificultado por várias razões. Várias, entendeu? Então, quando o Reino Unido ele quebra esses acordos com a União Europeia, ele vai passar por dificuldade de recebimento dessas cargas de alimentos. Não só de alimentos, né, que é o principal dentro desse acordo, mas de vários outros produtos produzidos por diferentes países da União Europeia. Então, sai prejudicada por isso também. E também tem algumas questões sobre territórios independentes ingleses que estão em áreas da União Europeia, como, por exemplo, o território de Gibraltar, que é um território inglês que está na Espanha. Como é que vai ser a relação dessas pessoas que estão nesse território com a União Europeia, sendo que ali nesse território de Gibraltar a dependência da União Europeia é muito maior do que nos países que compõem o Reino Unido. Então isso foram coisas que não foram medidas, foram ideias que não foram pensadas, e aí tem muita gente que hoje volta atrás, que se arrepende de ter apoiado essa ideia. A própria troca, né, de primeiros ministros do Reino Unido como um todo
já mostram pra gente que até mesmo os poderes reconheceram que isso aí não foi a melhor ideia. Tiveram que botar um cara maluco lá, igual o Boris Johnson, para aceitar as coisas, né? Mas aí, de forma geral, o sentimento que era a favor do Brexit, né? Aquela comoção pública que falava, não, pô, isso aí que é o maneiro de fazer, ela já está sendo questionada, ela já tem caído por terra. Então, a principal consequência que a gente tem para esse arrependimento é a questão da restrição à circulação de riqueza, né? A gente falou através de produtos, mas a gente sabe que é isso. Produto significa comércio, comércio significa riqueza. Então, letra B para nós. Show? Essa outra questão aqui deu uma cortadinha, mas eu vou ler. Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Caraca. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias, dezenas de pessoas morrem durante a tentativa de atingir a Europa. Hoje o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Caras, sinistro. Senti aqui uma influência forte de Franz Fanon, né? De escritos tipo Condenados na Terra, coisas que o Sankara escreveria, né? Também. E aí vamos lá, né? Em julho de 2018, Klaus Peter Reich, eu acho que é essa leitura mesmo, comandante do navio Lifeline, ficou 7 dias no mar Mediterrâneo com 233 migrantes a bordo, aguardando autorização para desembarcar em países europeus. No que se refere às relações entre países africanos e governos europeus, a avaliação de Reich para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores: integração global e localismo étnico, herança imperialista e nacionalismo xenófobo, crise demográfica e modernização econômica, dinamização comercial e desqualificação laboral. Vamos lá, a gente tem que se ligar que existe dentro do discurso do texto, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a maioria dessas opções que a gente tem aqui, elas têm coisas que têm a ver com essa questão. Só que a gente precisa lembrar da carga do texto, que é uma carga de reconhecer aquilo que a Europa fez na África e não entender que tudo que a África passa é consequência dessas ações imperialistas. Se a gente consegue enxergar por esse viés do texto, a gente marca o certo, marca B, né? Herança imperialista e nacionalismo xenófobo. A gente vai ter exatamente essa contradição nessa situação que os migrantes sofrem na Europa. Não só de países africanos, como países do Oriente Médio. Mas aqui a gente joga mais para a questão africana, porque é exatamente isso. A colonização europeia na África, principalmente nas colônias do norte, ela gerou problemas econômicos que vão se desvelar na sociedade africana até hoje, né? Eu citei aqui o nome de um cara que é o Thomas Sankara, né? Que foi responsável pela Revolução de Alta Volta, que hoje é conhecida como Burkina Faso. Quem gosta de história negra, de questões de geopolítica africana, procure. Tem um documentário muito maneiro sobre Thomas Sankara, sobre como ele chegou no poder, o que ele fez quando ele chegou no poder e o que aconteceu depois que ele foi morto. Spoiler, né? Ele foi morto. E
E, tipo assim, o que acontece depois é muito triste, porque é como se os caras estivessem desfazendo tudo aquilo que foi feito pelo governo de Sankara, né? Então procure essa referência que ela explica bastante o que foi e o que tem sido até hoje a herança imperialista na África, né? Não só na questão econômica, quanto na própria questão de percepção de mundo de algumas pessoas que vivem na África hoje, né? A gente falou aqui sobre uma outra opção que poderia estar bastante certa, é a questão da letra A, integração global e localismo étnico. Ela gera uma contradição. Sempre que a gente fala sobre o mundo globalizado, tem aquele papo, o mundo sem fronteiras, hoje não existem limites, as informações, o fluxo de informações, ele vai e volta, ele chega e sai, e tá todo mundo aí. É aquele papo que falam, tá todo mundo no mesmo barco. Isso aí é uma mentira. Tem uns que estão em iate, tem uns que estão em cruzeiro, e tem uns que estão de canoa, e tem uns que estão nadando sem boia. Tá? Eu não acredito muito nesse papo de nós estamos todos no mesmo barco, não. Né? Então, quando a gente pensa que o capitalismo global ele tem essa ideia de integração, e que a gente joga essa contradição, que a gente joga esse dado para a realidade, a gente vê que é uma contradição. Porque no mesmo tempo que o capitalismo ele é completamente aberto para os fluxos de dinheiro, para os fluxos de capital, ele é restritamente fechado a pessoas de cada uma das etnias. Então, a crise dos refugiados ela demonstra isso muito para a gente. Porque quando o dinheiro do Estado Islâmico, do ISIS, da própria Al-Qaeda fortalecia pessoas na Europa, esse dinheiro não era mal visto, esse dinheiro era bem-vindo. Agora, quando as pessoas que são afetadas pelas políticas de guerra desses países buscam refúgio na Europa, não, fica lá na guerra tomando bomba na cabeça, porque aqui só é bem-vindo o seu dinheiro. Então essa é a grande parada de integração global. Mas aí quando a gente vai falar sobre localismo étnico, a gente tem um pequeno problema, porque aqui não é uma questão somente étnica, é de população de forma geral. Quando a gente pensa de diferenciação étnica, é você pensar, esse tipo de pessoa é bem-vindo aqui, esse outro tipo de pessoa não é bem-vindo aqui. E aqui no caso já é uma parada generalizante, vem da África, tu tá fora. Independente do ciclo que você esteja. Essa é uma das grandes paradas, inclusive, do racismo, né, cara? Não adianta eu ter feito graduação, mestrado e ter vários livros escritos que se um dia eu estiver andando largadão na rua, a polícia me para igualzinho, né? E aí a gente vai ter essas questões envolvidas aí também. Mas como a carga do texto vai estar mais relacionada a questões do imperialismo, das consequências do imperialismo europeu sobre a África, para a gente letra B, beleza? As outras elas não têm referência nenhuma que a gente pode tirar. Na C tem a questão da crise demográfica, né? Mas a crise demográfica ela é um dos conjuntos que está dentro do problema geral e não uma parte da contradição. Ela é uma das características do que causa o problema, por exemplo, do nacionalismo xenófobo. Beleza? Não apaga não. Ih, caraca, passei direto. Show! Hoje eu estou inspirado nas questões para falar mal dos Estados Unidos e da Europa. Hoje eu estou completamente decolonial. Ok, vamos lá. Estados Unidos, Grupo Estado Islâmico dos Estados Unidos. Grupo Estado Islâmico e a Arábia Saudita. Vamos lá fazer um check comigo? Grupo Estado Islâmico, inimigo dos Estados Unidos. Aliado dos Estados Unidos e a Arábia Saudita. Estado Islâmico, autoritário. Arábia Saudita, autoritário. Estado Islâmico, fundamentalista. Arábia Saudita, também. Estado Islâmico, desrespeita os direitos humanos. Arábia Saudita, também. Estado Islâmico, aplica castigos corporais. Arábia Saudita, também. Estado Islâmico, tortura pessoas regularmente. Arábia Saudita também.
Estado Islâmico vai decapitar pessoas regularmente. Arábia Saudita também. Estado Islâmico oprime mulheres e minorias. Arábia Saudita também. Ou seja, não vou falar isso agora porque aí eu já matei a questão, né? Mas isso aqui mostra pra gente um panorama, né? Os dois têm por base o fundamentalismo religioso de matriz islâmica, ok? Lembrando que em todos os âmbitos religiosos no mundo, nós temos vertentes fundamentalistas e vertentes mais abertas ao diálogo, mais liberais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na Igreja Católica durante o período da ditadura militar, a gente vai ter uma ala que apoia o regime e que tem uma outra que é completamente contra o regime, né? Representada até por um dos grandes nomes da nossa Baixada Fluminense, Dom Adriano Hipólito, que foi chamado de comunista